E seguimos a todo vapor com a nossa série sobre a ISO 9001 na versão 2015, falando agora sobre o requisito 5.1.2, que é foco no cliente, que está dentro ainda do tópico de liderança. E vamos entender nessa aula o que tem a ver, o que a norma espera da relação do líder com o foco no cliente. Então, vem comigo para a aula de hoje. Mas antes de iniciar a nossa aula, deixa eu te contar uma mega novidade. Sim, depois de muito pedido aqui da nossa comunidade no YouTube, finalmente chegou o nosso primeiro curso online sobre como elaborar um plano de ação eficaz, com base na metodologia 8D, que é uma metodologia totalmente consagrada no mercado e de onde parte todos os outros conceitos de elaboração e solução de problemas no mercado. Então, seja você já um profissional engajado no mercado, alguém que está iniciando os estudos ou alguém que está iniciando até mesmo profissionalmente, com certeza esse curso vai te ajudar e vai aprimorar o seu conhecimento, te dando ainda mais robustez em como aplicar isso no dia a dia. Seja dos problemas mais simples aos mais complexos do seu dia a dia de trabalho, com certeza essa metodologia vai te ajudar a crescer e engajar no mercado de trabalho. Então, temos para você que é aqui do nosso canal uma condição muito especial através do link que está aqui na descrição desse vídeo. Você pode acessar, tirar suas dúvidas e temos aí uma condição muito especial, que é um desconto que você vai receber por acessar através deste link que está aqui apenas no YouTube. Então não perca tempo, tire lá suas dúvidas e adquira esse curso para que você possa decolar aí na elaboração de plano de ação de forma eficaz com grandes resultados. Oi gente, seja bem-vindo ao canal do 3Ens, eu sou o Tom Trindade, saiba que é uma alegria ter você aqui com a gente e estamos aqui numa série frenética sobre a ISO 9001 versão 2015, que fala sobre o sistema de gestão da qualidade. Estamos trabalhando tópico por tópico desde o primeiro requisito da norma, então já estamos no item 5.2 na aula de hoje. Saiba que até aqui já trabalhamos todos os outros requisitos, dando detalhes, desvendando os mistérios e muitas dicas também para você aí não tropeçar em auditorias. E chegamos na aula de hoje para falar do requisito 5.1.2, que vai falar então de foco no cliente, e isso ainda está dentro do tópico de liderança do item 5 da norma ISO 9001 na versão 2015. E vamos entender agora o que tem de relação da liderança com o foco no cliente. E se você está chegando agora, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like para poder aqui usufruir de muito, mas muito conteúdo mesmo que tem sobre gestão da qualidade e, claro, também dessa série sobre a ISO 9001. Sem delongas, vamos falar então sobre o requisito 5.1.2, que fala então do foco no cliente e vai dizer da seguinte forma: a alta direção, ela deve, e se ela deve, eu tenho que comprovar isso, demonstrar liderança e comprometimento com relação ao foco no cliente. Ou seja, a alta direção, o topo da pirâmide, tem que estar envolvido com foco no cliente, afinal é para isso que a norma existe, para atender o cliente e dar qualidade para ele. Então ela tem que estar comprometida e liderar isso. E para isso, ela tem que assegurar que, ou seja, daqui para baixo, tudo isso a alta direção deve assegurar que tenha no meu processo de sistema de gestão da qualidade. Deve assegurar o que tanto? Então, que os requisitos do cliente e os requisitos estatutários e regulatórios pertinentes ao meu processo sejam determinados, entendidos e atendidos consistentemente. Essas 4 palavrinhas aqui, elas dão para nós aqui um trabalhão no meu sistema de gestão da qualidade como um todo. E é importante a liderança estar envolvido com isso, tanto o alto da pirâmide, o topo da pirâmide, quanto as lideranças que vão aí fazendo a escala da pirâmide, né? Dentro daí do meu organograma, seja um diretor, um gerente, um supervisor, um gestor de área, um líder, enfim, todos eles têm que estar envolvidos com esses objetivos de atender o cliente, de dar qualidade, dar suporte, melhorar continuamente. E isso tem relação, em primeiro lugar, em determinar. Determinar o quê? Tem que determinar quais são os requisitos do cliente, ou seja, o que o cliente quer do meu produto. Quais são as características do produto que ele quer?
Ou seja, se eu tenho ali um cliente que me faz um pedido X de um produto, de um serviço, eu tenho que saber quais são os requisitos. Ou se eu faço um produto de prateleira, digamos assim, eu preciso entender o que o mercado tem de requisito para, de fato, eu colocar esse produto no mercado. Eu tenho que determinar, ou seja, ele tem que estar mapeado. Eu tenho que saber quais são esses requisitos. E também requisitos estatutários e regulamentares. Esse produto ele envolve, por exemplo, IBAMA, ele envolve Vigilância Sanitária, Anvisa, ele envolve Inmetro, ele envolve alguma outra regulamentação, além de sempre estar pensando em Ministério do Trabalho, sempre estar pensando em condições sindicais, enfim, condições ambientais, tantas coisas que envolvem isso. Impostos, licenças, bombeiro, tudo isso tem relação com regulamentares e estatutários. Então tem que ficar de olho nisso. Eles têm que ser mapeados, eles têm que estar listados, eles têm que estar determinados. Tudo isso na primeira letrinha. E a liderança tem que saber o que é isso, tá? Ela tem que estar envolvida com isso, entender que existe uma relação de tudo isso com o meu processo, com o meu produto. Esses requisitos eles têm que ser entendidos pela liderança. A liderança não tem que apenas ler um papel escrito com normas, com regras, ela tem que entender. Então, por exemplo, um auditor pode chegar e perguntar: você tem aqui algum requisito regulamentar? Você precisa atender algum órgão específico por causa desse produto ou por causa desse processo? De repente você usa uma tinta no seu processo. Opa! Tinta pode envolver um resíduo, se envolve um resíduo pode envolver IBAMA, pode envolver CETESB. Opa, estou falando aqui de requisitos regulatórios, que têm envolvimento com o meu processo, então eles têm que ser entendidos. O líder tem que estar envolvido com isso, por isso que o foco no cliente está em liderança. E também tem que ser atendidos, ou seja, eu tenho que mapear, entender e comprovar que eles estão sendo atendidos. Ou seja, eu tenho que ter lá um certificado de regularidade IBAMA, eu tenho que ter lá uma licença sanitária, uma licença de operação da CETESB, por exemplo, eu tenho que ter um certificado do BPF, eu tenho que ter uma certificação que possa estar medindo, comprovando a regularidade disso, além dos meus indicadores, né? Que vão mostrar lá atendimento de requisitos regulatórios, requisitos estatutários, de 50 requisitos do meu cliente, que eles são atendidos, são mapeados. De que forma você vai comprovar isso? Isso é importante. Lembrando que eles ainda têm que ser atendidos de forma consistente. O que quer dizer consistente? Tem que estar aí uma certa constância. Eu tenho que atender os resultados com eficiência e eficácia, ou seja, atender os resultados usando os recursos de forma sustentável, buscando que os resultados sejam de fato sadios para a minha empresa. Tudo isso, a liderança tem que estar voltada no requisito A do 5.1.2. E no tópico B, vai dizer que tem que ser assegurado também que os riscos e oportunidades que possam afetar a conformidade dos produtos que nós fabricamos ou serviço e também a capacidade de aumentar a satisfação dos clientes sejam determinados e abordados. Ou seja, conhecendo o meu cliente, conhecendo os requisitos que foram levantados, entendidos, eu preciso então agora levantar riscos e oportunidades em relação a isso. Ou seja, quais são os riscos desse requisito? E como eu vou atender? Quais são os riscos do meu processo para atender esse requisito? E também quais são as oportunidades, né? Cada risco traz uma oportunidade, então, e essas oportunidades são um diferencial no mercado por eu atender tal requisito. Ou seja, quando eu atendo tal requisito, eu deixo os riscos controlados, eu tenho aí uma competitividade no meu mercado. Ou seja, eu posso fazer isso de uma forma diferente dos outros. Ou seja, também eu posso fazer isso e os meus concorrentes não fazem. Isso é uma oportunidade de competitividade no mercado. Porém, eles são os que afetam o meu processo que são importantes. O que afetam a conformidade, ou seja, a qualidade do meu produto e serviço. Então, ou seja, eu tenho que pensar: isso aqui afeta o meu produto, isso afeta o meu serviço, isso mexe no meu processo de alguma forma que o meu resultado, a minha entrega para o cliente pode ser comprometida. Então eu tenho que levantar e atacar isso e tenho que, de fato, determinar quais são e ainda abordar. Quando falar abordar, eu tenho que ter um plano de ação para aquele risco.
Eu tenho que ter um plano de ação que de fato mostre que estou abordando e transformando aquilo de uma forma sustentável, medida, conhecida, entendida consistentemente pelo meu processo. E o líder tem que saber quais são esses riscos. E por fim, e curioso, é o requisito C, que fala que tem que ser assegurado o foco no aumento da satisfação do cliente. Isso é um requisito. Ou seja, se o requisito fala que eu tenho que aumentar a satisfação no meu cliente, se eu estiver com a satisfação constante, eu estou conforme ou não conforme? E agora, hein? Olha que existe aqui algo na norma que me diz que eu tenho que sempre estar aumentando a satisfação do meu cliente. Ou seja, se eu estiver numa constante e dentro de 2 anos, 3 anos, aquilo não aumenta, eu não consigo comprovar que aumentou, eu estou aqui numa tendência de uma não conformidade no requisito C do item 5.1.2. Não sei se você já tinha percebido isso, mas veja que curioso, a norma diz que eu tenho que ter foco no aumento da satisfação do cliente e ainda tem que ser mantido esse foco, ou seja, tem que aumentar. Eu preciso sempre melhorar a satisfação do meu cliente. Como que eu vou saber isso? Pesquisa de satisfação do meu cliente é sempre mais utilizado, mas medições a cada atendimento ao cliente, então de repente eu consigo mostrar numa amostragem de mercado que tal grupo de clientes mostraram um aumento na sua satisfação em relação ao meu produto, em relação ao meu serviço. Mas para isso eu tenho que coletar dados, eu tenho que transformar isso em resultados mensuráveis para cumprir esse requisito. É curioso, né? Mas olha que aí pode ter uma pegadinha. Não sei se algum editor já chegou a questionar isso para você, já chegou a colocar isso em xeque, mas saiba que se ele fizer, ele não está errado. É curioso, né? Mas então veja que dentro do tópico de liderança, o foco no cliente mostra isso. O líder, a gestão, a alta direção tem que estar pensando no que o meu cliente quer e naquilo que o meu cliente quer, transformar em requisitos, entendê-los e atendê-los, ou seja, gerar um plano de ação que mostre quais são os riscos e oportunidades que eu preciso mitigar e também gerar oportunidade no mercado, e isso gere de fato a transformação da satisfação do meu cliente sempre de forma ascendente. Ficou claro para você? Espero que sim. Não deixe de curtir aí a nossa aula, se você chegou até aqui. Também deixe o seu comentário, principalmente sobre o que você achou sobre a questão de aumentar sempre a satisfação do cliente. Muito obrigado pela sua companhia. Nos vemos na próxima aula. Até mais.